Programa Bate-Papo na Praça. Apoio Cultural. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. Olá, amigos da nossa TV Noroeste. Está começando mais um Bate-Papo na Praça. O nosso encontro semanal que traz sempre uma pessoa, uma personalidade da cidade ou da região para falarmos de diversos assuntos. Meu convidado de hoje é o médico Dr. José Ábido Neto. Ele está aqui na nossa praça, no nosso banco, para batermos um papo e falarmos sobre saúde, principalmente no que se refere à saúde da mulher. O nosso Bate-Papo da Praça começa daqui a 30 segundos na sua TV. Muito bem, vamos então iniciar o nosso bate-papo na praça de hoje. Meu convidado é o Dr. José Ábido Neto, médico conhecidíssimo aqui na cidade de Birigui e em toda a região, médico ginecologista. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar presente aqui no nosso velho banco do bate-papo na praça e falarmos um pouquinho sobre a saúde. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu quero começar o programa, doutor, fazendo uma pergunta. Como surgiu a vocação para a medicina? É interessante, porque na minha família Ábido não tem nenhum médico. Na época que eu estudava antigo colegial científico, eu tinha algumas opções. Eu não queria ser advogado, eu não queria ser professor, eu não queria ser engenheiro e nem queria ser dentista. Só sobrou medicina. Fui por exclusão e acabou dando certo. Por exclusão, então? Por exclusão. E no início, tem os termos da medicina, né? São 5 anos, é isso? 6 anos de 6 medicina anos. E 3 anos de residência. Mas muita gente, quando vê o que é medicina, na concepção da palavra, desiste no segundo, terceiro termo. Tem uns exemplos que toda Birigui conhece. O saudoso e grande Luiz Carlos Bertechini tinha uma filha, a Cristiane, que resolveu fazer medicina. Talvez pela influência do pai, pelo exemplo do pai. No terceiro ano, ela deixou a medicina, ou o quarto ano, para fazer algo parecido, turismo. Então, assim, totalmente diferente. Tá bom. Bom, doutor, já que então, já faz quantos anos que está atuando na área? Aqui em Birigui, 43 anos em janeiro. Em Birigui? Birigui. Eu me formei em 1971. Em dezembro, completo 48 anos de formado. São 6 anos de formação acadêmica, mais 3 anos de especialização. Total de 9 anos. Hoje, às vezes, até mais. Bom, é 48 anos que completa esse ano? 48 anos em dezembro. Em dezembro. Eu sei que o senhor vai falar que o senhor não lembra, é claro, né? Mas o senhor tem uma noção de quantos partos o senhor já realizou? O que eu fiz só aqui em Birigui já deve estar beirando, e é pouco na realidade, quase 5.000 partos. 5.000 partos. Isso na realidade é pouco, porque eu não dou plantão há muitos anos. Fora o que eu já ajudei e fora o que eu já fiz em São Paulo, que aí era movimento muito grande nos plantões. E aí então, se a gente considerar esses 48 anos, doutor, quase 48 anos, e o senhor na atividade aí exercendo esse dom, né? Porque a medicina e principalmente a parte de ginecologia é uma dádiva, né? Sim. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte:
As pessoas que começaram, os seus primeiros clientes, há 48 anos atrás, já tiveram filhos? O senhor já fez parte dos filhos dele? E já está fazendo dos netos também? Sim. Já? Tem duas observações. Eu atendi meninas que se tornaram mulheres, que se tornaram mães, e hoje essas meninas, eu trato a menopausa delas. E muitas que eu fiz o parto, elas já tiveram filho na minha mão. Então, isso já é muito comum. Casais que os dois nasceram na minha mão e os dois são meus clientes, já tiveram filho comigo. Isso é algo que dá uma satisfação e uma gratificação muito grande para a gente. Então envolve aí praticamente 2 ou até 3 gerações, né, doutor? 2 gerações já está envolvida. A terceira, para ter filho, eu espero ainda aguentar um pouquinho. Está chegando. Está chegando. Bom, doutor, qual que é a idade correta, se é que existe, para a pessoa do sexo feminino visitar pela primeira vez um ginecologista? Isso é um pouco controvertido. Porque inúmeras mães fazem essa pergunta para mim. Na realidade, se ela menstruou, seria recomendável ir no ginecologista. Mas na idade em que ela menstrua, que é em torno de, em média, 10, 13, 14 anos, às vezes um pouquinho antes, há um pudor muito grande. Se essa menina estiver bem, estiver normal, eu peço para a mãe deixar para ir mais para frente. Em geral, quando ela estiver namorando, aí seria mais recomendável. Então não tem uma idade certa? Assim. Não tem uma idade certa. Se não tiver problema, não tem idade. Já atendi crianças de 6 meses e depois na adolescência também, porque tinha problema. Menina de 5 anos que teve um probleminha e a mãe levou no ginecologista. Mas numa menina normal, sadia, sem problema nenhum, sem cólicas, sem sangramento exagerado, eu acho que deve esperar quando ela começar a namorar ou tiver para namorar. Quando surge a menstruação para a mulher, que tempo o senhor acha? É um sinal de alerta já para procurar o ginecologista? Ou não? A pessoa deve encarar aquilo com naturalidade e a própria mãe, às vezes, orienta a filha. Filha, é assim mesmo, vamos no médico. Ou não, pode deixar, quando você for namorar, noivar, casar, alguma coisa, a gente procura. O fato de menstruar pela primeira vez não é necessário ir no médico. A própria mãe orienta a filha o tempo de duração da menstruação, a quantidade de menstruação e as cólicas. Se tiver tudo dentro dos parâmetros esperados, não há necessidade da mãe levar. Alguma alteração a mãe leva, aí a menina tem uma motivação para ir, porque alguma coisa está incomodando ela. Senão, isso é opinião pessoal, pode ter outros profissionais que até discordem disso, mas é para não constranger a menina. A primeira impressão que ela tem do ginecologista fica para o resto da vida. Eu tomo muito cuidado no primeiro atendimento dessas meninas. Quanto mais idade, depois da adolescência, até melhor. Uma menstruação, doutor, dura quanto tempo? Exatamente ontem teve uma aula que falou sobre esse tema. Varia muito de mulher para mulher e da faixa etária que ela está. Uma menina que começa a menstruar, às vezes dura mais tempo e vem mais. Mas, em média, um padrão normal, 3, 4 dias de menstruação, quantidade que não passa, assim, em termos de volume, 60 ml, mais que 50 ml, não é a menstruação exagerada, a mãe sabe avaliar melhor que a menina. Então, 3, 4 dias, esse volume de menstruação e a duração entre uma menstruação e outra, em torno de 21 dias. Varia de 28 a 33, 34. E é normal uma mulher menstruar 2 vezes no mês, por exemplo? Ou isso é sinal de alguma anormalidade? Depende. Eu falo para os clientes, eu tenho essa pergunta. Se ela menstruar no dia 1º e no dia 30, está dentro do normal. O que não pode é ter um intervalo menor do que 21 ou 25 dias. Eu estava na minha cabeça 21 dias. Ontem, na aula, o intervalo adotado hoje em nível mundial é o intervalo entre uma menstruação e outra de 25 dias. Menos que isso, ocasionalmente pode acontecer. Mas se for
mantido esse intervalo, esse encurtamento, ela deve procurar o ginecologista. E durante uma gravidez, doutor, é possível a pessoa menstruar? É relativamente comum. Tem dois tipos. Se uma mulher menstrua, se uma mulher não menstrua e ela não está evitando filhos, o primeiro indício de que ela pode estar grávida é a ausência da menstruação. Então, não menstruou, ela está grávida. Até prova em contrário se ela não está evitando. É evidente que de cada 100 mulheres grávidas, perto de 18% tem um pequeno sangramento, que tem vários motivos, só vou enumerar um: oscilações hormonais. Agora, existem algumas mulheres, e são pequenos sangramentos, existem algumas mulheres grávidas, eu não sei dizer a porcentagem desse total, que menstruam normalmente 2, 3 meses seguidos. Ela vai no médico fazer um exame de rotina, ela já está às vezes de 3 meses de gravidez. E não sabe. E não sabe, ela não percebe, ela é desligada, não passou mal, não teve enjoo. E a menstruação está vindo normal, ela fica tranquila. E não é muito raro, não é uma coisa comum, mas de vez em quando você pega um outro caso assim. Isso é normal acontecer? Então, tem uma incidência pequena de cada 100 grávidas. Não é perigoso isso, porque a gravidez corre normal. O problema é que ela, não sabendo que ela está grávida, menstruando, ela pode tomar remédios que seriam proibidos se ela estiver grávida. Fora isso, não tem nenhum problema. A gente pode dizer, doutor, que a menstruação faz bem para a saúde da mulher? Esse é um conceito, até certo ponto, antigo. Hoje, eu diria o seguinte: tirar do fator individual, tem mulher que quer menstruar. Eu me sinto bem menstruada, doutor. Então ela vai fazer isso. Mas hoje está tendo um consenso em nível mundial de que a mulher não deve menstruar. Então ela toma a pílula de uma maneira contínua. Isso protege a mulher contra problemas futuros, porque a mulher hoje ela não casa cedo. Antigamente casava cedo, tinha filho cedo e vários filhos. Hoje ela casa bem mais tarde. Então, o ideal é ela tomar pílula. E em tomando pílula, o correto hoje, isso dito, não é opinião pessoal, é dito em consensos de medicina, que ela tome pílula de uma maneira contínua para ela não menstruar. Porque a menstruação hoje é considerado um fenômeno inflamatório, não é um fenômeno normal. Puxa vida. Inflamatório. Inflamatório, então? Inflamatório. Hoje é considerado um fenômeno inflamatório. Então, por isso, mas tem mulher que não quer, ela quer menstruar todo mês. Então, você tem que respeitar o desejo dessa mulher. E a pessoa, quando vai fazer uso do anticoncepcional? Como que se determina assim qual deles é bom, faz bem, se não tem nenhuma contraindicação para a saúde da mulher? Então, existem mulheres que tomam anticoncepcional e o fígado, ela não resiste, tem náusea, tem enjoo. Isso é individual, tem que usar. Agora, o problema da pílula, então, ela não se adaptou com a pílula. O problema da pílula, o perigo da pílula, o maior perigo da pílula é o risco de trombose. Não é para fazer teste, a não ser que tenha um histórico familiar forte. Você tem que dar uma pílula moderna hoje, de baixa dosagem. Quanto menor a dosagem, menor o risco de trombose. Então, você orienta a paciente. Qualquer problema, ela procura um médico. Mas é proibido, se ela não tiver antecedente da família, na população geral, se você dá uma pílula para a mulher, você escolhe a melhor pílula para ela. Se não retém muito líquido, uma pílula de baixa dosagem, de acordo com a idade, depende do tipo de pílula que se dá para aquela cliente. Mas risco de trombose, você não pode avaliar na população geral. Isso é proibido. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. José Ábido Neto, que é médico ginecologista aqui em Birigui. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já com esse bate-papo agradável ao lado do Dr. José Ábido Neto. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação.
Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. E nós voltamos com o nosso bate-papo na praça, hoje com a presença simpaticíssima do meu querido doutor José Abdo Neto. A gente estava falando sobre menstruação, doutor. Por que é importante a pessoa não menstruar, como o senhor disse no bloco anterior? Eu preciso fazer uma reverência a um baiano famoso, Dr. Elcimar Coutinho. Ele fala isso há mais de 50 anos e demorou muito para a sociedade médica aceitarem isso. Por quê? É fácil entender. Uma mulher antigamente casava cedo, tinha vários filhos, ela não menstruava na gravidez e não menstruava durante a amamentação. A mulher atual é exatamente o inverso. Tem poucos filhos e vai ter filho mais tardiamente. Isso dá um número aproximado de... A mulher antiga, de 50, 60, 100 anos atrás, ela menstruava ao longo da vida reprodutiva dela em torno de 100 vezes, é um número aproximado. A mulher atual menstrua em torno de 400 vezes. Isso causa um problema, porque a menstruação, como eu já comentei, é um processo, é um fenômeno inflamatório. E tem um detalhe que pouca gente sabe, os ginecologistas sabem. De cada 100 mulheres que menstruam, 90 delas têm menstruação retrógrada. A menstruação, ao invés de sair pela via vaginal baixa, ela retorna, ela retrógrada pela trompa e entra um pouco de sangue no abdômen. 90% das mulheres acontece isso. Isso é um dos fatores predisponentes nas mulheres que menstruam muito de desenvolver endometriose, que é uma doença que está muito comum hoje em dia. E esse espaço aí, doutor, que a pessoa fica, a mulher fica sem a menstruação, ela pode ficar, por exemplo, olha, eu quero ficar 1 ano sem menstruar, só tomando as pílulas mensalmente. Isso pode acontecer? Pode e deve. Eu falo até mais de anos, até mais de 1 ano, 2, 3 anos. Seguido? Porque a pílula não tem efeito cumulativo, isso dito nos congressos. Você pode deixar ela 2, 3 anos sem menstruar. Quando ela parar, depois de 3 meses, em média, depende de cada organismo, o organismo da mulher volta ao normal. Então, não há prejuízo. Desde que ela faz o exame com o médico, está tudo dentro do normal, mama normal, pode usar de uma maneira tranquila, não causa problema para ela. Doutor, e o exame de mama? Com que idade a mulher deve começar a se preocupar com isso? Numa família que não tem nenhum antecedente de câncer de mama, é recomendável a partir dos 35. Quando tem antecedente, aí o médico vai explicar para o paciente, não quero me prolongar. Mas depois dos 35, sim. Depois dos 40, eu peço mamografia todos os anos. Era de 2 em 2 anos, agora é anual. Barretos, que é um local que ajuda muito a população do Brasil, quem tem que respeitar muito, eles fazem uma programação de 2 em 2 anos. É o protocolo do hospital, que eu não conheço o Hospital de Barreto, mas é um hospital que a gente tem que respeitar muito pelo serviço que ele faz à população. Eu sigo a orientação da Sociedade Brasileira de Mama e da Sociedade Brasileira de Ginecologia, que eu faço parte. Depois dos 40 anos, mamografia anual. De ano em ano. Ano em ano. Se tiver que detectar alguma coisa, fica mais fácil o tratamento, né, doutor? O diagnóstico precoce tem cura praticamente total. Antigamente tinha um câncer de mama, há 50, 60 anos atrás, já pode encomendar o caixão. Hoje, ela tem que tomar cuidado com outras doenças que vão matar ele, não o câncer de mama.
que a cura é quase que total. Doutor, e dentro da sua área da ginecologia aí, o acompanhamento do bebê, vamos falar do bebê. O senhor, a pessoa, a partir do segundo ou terceiro mês que perceber que está grávida, ela, lógico, vai procurar o ginecologista para ter as orientações necessárias de uma vida saudável, de como que ela deve se portar, como que ela deve cuidar da criança, do bebê. E eu sei que, há um tempo atrás, não existia nada de cuidados especiais com a criança que estava na barriga lá. E hoje não. Hoje vocês fazem exames, tem vitamina para isso, vitamina para aquilo. É possível fazer alguns exames com a criança, inclusive na barriga da mãe, não é? Para detectar determinadas coisas. Como que o senhor vê o avanço da tecnologia a favor da vida? Eu te falo mais. A mulher vai grávida, ela tem que ir antes de engravidar, porque ela começa a tomar um ácido fólico 3 meses antes dela ter a concepção. Então ela já tem que ter essa preocupação 3 meses antes. Está provado cientificamente por um grupo de Londres que a mulher que toma ácido fólico, hoje é discutível a dosagem, a quantidade, a miligramas. A mulher que toma ácido fólico pré-concepção, 3 meses antes, o risco de nascer crianças com defeitos congênitos é bem menor. Ela engravidou antes, tomou antes, engravidou, continua tomando ácido fólico e já se faz ultrassom no início da gravidez. Gravidez são 40 semanas. Com menos de 2 meses, com 7 semanas, depende disso de cada médico, com 9 semanas. E aí você dá, principalmente ácido fólico nos 3 primeiros meses. E ela toma depois, logo depois do segundo, terceiro mês, além do ácido fólico, ela mantém a gravidez toda em dosagem menor, toma iodo, toma ômega 3, são coisas recentes que eu não tenho ainda uma opinião muito formada, mas que ajuda no desenvolvimento neurológico dessas crianças quando forem adultos. Então, tem coisas muito novas que ainda precisam ser comprovadas. Mas o ácido fólico já está definido, é obrigatório. Só a dosagem que está começando a ter alguma controvérsia. Então, o correto da mulher, ao pensar em encomendar uma criança aí, é já procurar o seu ginecologista para ouvir dele a opinião de como ela deve agir, né, doutor? Com certeza. E durante a gravidez tem os exames obrigatórios que se faz, escutar o bebê, e hoje, obrigatório, ultrassom todas as vezes que a mulher vai no ginecologista. Tem ultrassons específicos, com 14 semanas, um pouquinho, de 11 a 14 semanas, tem ultrassom da nuca do bebê. É um ultrassom completo que vê a nuca. E ultrassom com 22 semanas, mais ou menos, ultrassom morfológico. Detecta qualquer defeito grave na criança, detecta. É o que eu falei, tem coisas mínimas que não dá para detectar, mas hoje uma mãe pode ficar tranquila que a criança dela vai nascer muito sadia. Dificilmente num serviço que faz ultrassom de rotina não detecta algum problema. A mulher tem uma idade limite para falar assim, olha, até tal idade eu posso querer ficar grávida. Existe essa idade? Há muitos anos isso é definido. E é muito importante a sua pergunta, porque é uma confusão muito grande nas mulheres. Hoje a mulher quer estudar, depois casa, quer fazer o pé de meia, quer fazer a casa dela, tudo isso é respeitado. A medicina evoluiu muito, mas tem uma coisa que ela não evoluiu, a evolução biológica da mulher. A fertilidade, isso é definido em termos mundiais, começa a cair na mulher após os 35 anos de idade. Deixa eu fazer uma ressalva. Eu tenho um cliente com 40 anos que é mais fértil que uma mulher de 20. Mas, de uma maneira geral, em termos populacionais, a fertilidade começa a cair depois dos 35 anos. Então, isso é um fator que ela tem que levar em consideração. Mesmo que ela seja regulada, é uma queda natural. Um outro fator que é muito importante é que, à medida que aumenta a idade materna, aumenta também o risco de síndrome de Down. À medida que aumenta a idade materna, aumenta o risco de abortamento espontâneo. O abortamento ocorre em média de 10 a 15% das mulheres. Isso no mundo inteiro. Não importa a idade. Não importa a idade. Mas se ela tiver uma população de 20 anos, vai ter, vamos supor, 10, 15%.
uma população de 40 anos vai ter uma incidência de mais de até de 20%. Está provado cientificamente. Então, teoricamente, não é para ficar esperando muito. Esse é o conselho que eu dou. Cada um tem o seu caminho. Mas ela consegue, através de algum tipo de exame, decretar, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, decretar como que está a fertilidade dela? Dá. Dá? Dá, por quê? Ela é reguladinha. Eu faço dá em parte, mas um fato é definido. Você faz uma dosagem hormonal, no terceiro dia se chama dosagem hormonal para ver a reserva ovariana, e eu sei te dizer, se ela tiver uma reserva ovariana alterada, eu posso até falar, sua chance de engravidar é mínima, mas dá para dizer se ela tem chance de engravidar ou não. Se ela vai engravidar ou não é outra coisa, porque as causas de infertilidade são várias. Uma delas é a função ovariana. Se o ovário dela estiver bom, ela pode engravidar. E dá para definir por exames de dosagens hormonais. Isso é um fato. Agora, ela tem condição de engravidar? Sim. Pode engravidar? Sim. Não dá para dizer qual é o grau de normalidade dos cromossomos dela que altera no óvulo dela ao longo da idade. Isso é outra história. Bom, vamos para mais uma pergunta que eu acredito que seja do interesse das mulheres, principalmente, que estão nos assistindo. Todas as suas perguntas foram importantes. Ótimo. Então vamos lá. Parto normal ou cesariana? Qual que é o correto, doutor? Essa pergunta é a mais difícil que eu fiz até agora. Acho que não vai ter outra mais difícil. Em primeiro lugar, eu faço muito parto normal. Eu faço alguns partos normais quando a paciente pede para fazer. Eu nunca forço, porque se uma cliente quer fazer parto normal e você força para cesariana, ela vai ficar frustrada por resto da vida. Eu tenho exemplos na minha família. Tá, isso é um fato. Agora, claro, uma mulher que tem um bebê grande, eu não vou falar, eu não quero que você faça parto normal. Que tem outros problemas, bebê sentado, eu não posso falar. Eu tenho cliente que veio de outras cidades, porque na cidade dela tinha bons médicos, mas nenhum quis tentar parto normal. Ela veio só para isso, não é porque eu era melhor que os outros médicos, porque queria fazer parto normal, e deu certo. Então, se aquela mulher que chega no hospital, 2, 3 horas depois, já está nascendo, esse não tem nada melhor do mundo. O que às vezes a mídia não fala, ela endeusa o parto. Esse parto normal é o ideal. Esse eu quero também. E eu tenho clientes assim. O que a mídia às vezes não fala, o que eu já vi na década de 70, quando eu fiz residência em São Paulo, muitos partos eram forçados e causava trauma no bebê. Então, crianças que faltou oxigênio porque forçou o parto. Isso é que eu sou contra. Então, hoje, tem muitas clientes que não querem porque tem medo. Não é que vai acontecer com ela. Se tiver condições de parto normal, ela pode até tentar. Agora, por que o médico não aceita? Porque ele tem que esperar 10, 12 horas. Um parto pode levar até 16 horas. E uma cesárea é tudo programado. E o médico tem o controle da situação. O parto, não. Se encravar, de alguma maneira, tiver alguma dificuldade técnica, às vezes é difícil de resolver. A cesariana, ele consegue resolver de uma maneira satisfatória, porque ele já sabe todos os passos. Ele ele conduz o parto, na cesariana. No parto normal, não. E às vezes, por exemplo, uma cliente minha estava para nascer e não nascia. Uma neta de um médico. Só na hora que foi nascer que eu fui saber. E foi difícil. Você passa um momento de angústia, está ali embaixo, está para nascer e não nasce. Não era cliente minha, eu peguei porque o médico dela viajou. O que era? Um cordão enrolado do pescoço estava segurando. E então, nesse caso? Ele conseguiu descer, mas eu tive raros casos que eu tive que fazer cesariana. Entendeu? Pode nascer parto normal com um cordão enrolado no pescoço, pode. Mas às vezes esse caso dessa neta desse médico atrapalhou muito, me angustiou muito, demorou muito, porque depois que estiver lá embaixo para nascer, não pode passar de 1 hora, no máximo 1 hora. E se demorar muito, você fica angustiado. E tem um ponto que você não tem volta mais para a cesariana. Então isso causa muita angústia, por isso que todo mundo tenta fazer cesariana. Quer dizer, a mulher tem todo o trabalho do parto, normal, né? Mas chega na hora... Tá, eu te digo mais. É obrigado a fazer uma cesárea. Cesariana. Isso aconteceu várias vezes. Quer parto normal? Quero.
tentei, dilatou tudo, mas a cabeça não abaixou. Porque a cabeça tem que rodar. Se a cabeça não rodar, ela não baixa. Então está alto, aí dá para fazer cesariana. Mas ela passou por todo o trabalho de parto. Então, tudo bem, ela não fica frustrada que ela tentou, ela fez um esforço, ela como se ela tivesse feito algo para o filho dela, tentou parto normal. Mas aí ela não fica frustrada, aí você faz cesariana. Agora, se estiver muito baixo, aí é complicado, tem que tentar outras coisas. Doutor, já estamos no finalzinho do nosso bate-papo. Eu tenho certeza que o senhor vai voltar aqui outras vezes para a gente abordar outros temas relativos à saúde da mulher, principalmente. Eu sou testemunha de várias homenagens, vários agradecimentos que o senhor recebeu ao longo da tua vida como médico, por ter salvo dezenas de vidas de pessoas que estavam justamente em situações de risco, como a que o senhor relatou aí. E eu sei também que o senhor teve ao lado um grande admirador, Dr. Roberto Clark Reis, que já se foi, infelizmente. Mas era aquele médico de família, como poucos existiam no mundo. O que o senhor fala, o que o senhor aprendeu com esse homem? Esse homem foi eu tive um pai espetacular, meu pai biológico, o senhor Afif Abdo. Simples, humilde, que me ensinou honestidade, me ensinou humildade. Tudo isso eu aprendi na convivência do Dr. Roberto e como ser médico, porque o médico é dom. Eu não sou digno de desatar uma sandália do Dr. Roberto, de tão grandioso que era esse homem. Não só como médico, mas a alma desse homem, a bondade desse homem, que acabei de vir agora do meu consultório, as duas clientes que eu atendi eram clientes que amavam o Dr. Roberto. Se no consultório ninguém descobria, ele conseguia descobrir. Não tinha dinheiro, ele fazia de graça. Comprava remédio para o paciente quando não tinha dinheiro. E às vezes não tinha condição, levava para casa. Isso não existe mais. Era algo assim que não dá para descrever. E eu tive a felicidade de viver ao lado desse homem chamado Roberto Clark Reis. Tive a felicidade de ter o exemplo dele e a convivência dele. E também a felicidade de tê-lo, de saber que eu vim em 75, a partir de 1976 ele teve que fazer uma cirurgia fora, ele deixou toda a clínica de ginecologia, que eu só fazia isso, para mim. Então isso foi uma honra muito grande. Eu não faço nada mais do que tentar imitar um mestre que ele foi. Muito bem. Esse, o Dr. José Abdo Neto, o nosso convidado e entrevistado deste bate-papo na praça. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para os nossos telespectadores e, com certeza, vamos agendar o outro dia para a gente falar de outros assuntos. Tem muito tema relevante e de importância para os nossos telespectadores. As perguntas foram muito boas e muito objetivas e de uma utilidade prática para os clientes. Se for preciso voltar outras vezes, eu não sou muito de mídia, o Valdeci sabe, mas se for preciso voltar para esclarecer o povo, eu farei com muito prazer. Portanto, quem agradece sou eu. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. O nosso Bate-Papo da Praça volta na sua TV Noroeste na nossa próxima semana. Forte abraço e fiquem com a paz de Deus. Os Dois Cavalos. Na estrada de minha casa há um pasto. 2 cavalos vivem lá. De longe, parecem cavalos como os outros cavalos. Mas, quando se olha bem, percebe-se que um deles é cego. Contudo, o dono não se desfez dele e arrumou-lhe um amigo, um cavalo mais jovem. Isso já é de se admirar. Se você ficar observando, ouvirá um sino. Procurando de onde vem o som,
você verá que há um pequeno sino no pescoço do cavalo menor. Assim, o cavalo cego sabe onde está seu companheiro e vai até ele. Ambos passam os dias comendo e no final do dia, o cavalo cego segue o companheiro até o estábulo. E você percebe que o cavalo com o sino está sempre olhando se o outro o acompanha. E às vezes para que o outro possa alcançá-lo. E o cavalo cego guia-se pelo som do sino, confiante que o outro o está levando para o caminho certo. Como o dono desses 2 cavalos, Deus não se desfaz de nós só porque não somos perfeitos ou porque temos problemas ou desafios. Ele cuida de nós e faz com que outras pessoas venham em nosso auxílio quando precisamos. Algumas vezes, somos o cavalo cego guiado pelo som do sino daqueles que Deus coloca em nossas vidas. Outras vezes, somos o cavalo que guia, ajudando outros a encontrar seu caminho. E assim são os bons amigos. Você não precisa vê-los, mas eles estão lá.